boa tarde. Eu agradeço à doutora Maria João Horta, Subdiretora-Geral de Educação, o ter aceito este convite para participar nesta nossa ação, neste nosso evento, sobre os desafios do ensino no século XXI, aqui no Centro de Formação Val do Minho. Estamos a uma distância grande, mas hoje as distâncias grandes são pequenas com estas novas tecnologias. Então vamos falar sobretudo do plano de transição digital e a doutora Maria João Horta vai fazer primeiro uma pequena apresentação sobre este plano. Passei então a palavra. Muito obrigada, Dr. Jorge Oliveira Fernandes, diretor do Centro de Formação Val do Minho. Infelizmente não me foi possível compatibilizar de maneira a estar convosco no sábado, porque já tinha um outro compromisso também num convite anterior, precisamente também de um centro de formação, mas é com muito gosto que partilho com todos aqueles que estão a assistir e que desde já cumprimento aquilo que tem vindo a ser um trabalho mais intenso na área do digital, e nós já ansiávamos há muito por termos, do ponto de vista nacional, um plano de intervenção que não só capacitasse professores e educadores para a utilização do digital, mas também uma área de equipamentos e de infraestrutura que se fazia sentir desde há uns anos a esta parte. Portanto, muito obrigada. É com muito gosto então que já de seguida, se me permitir, irei partilhar uma pequena apresentação, que será muito breve, para depois podermos entrar aqui numa fase de diálogo, que me parece ser sempre mais interessante neste tipo de ação, neste tipo de eventos, e portanto também cumprimentar e sublinhar uma vez mais o Centro de Formação Val do Minho por esta iniciativa. O título é um título muito desafiante, não é? Passa o pleonasmo, desafios do ensino no século XXI. De um modo geral, de há uns anos a esta parte, temos vindo a preocupar-nos com aquilo que é a preparação das nossas crianças e dos nossos jovens para esta vivência no século XXI, um século cada vez mais tecnológico, mais digital, mas que em simultâneo também exige competências de outra natureza, desenvolvimento de atitudes, de princípios, e por isso em 2017 foi publicado o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que tem precisamente a questão dos princípios, dos valores e das competências. Mal sabíamos nós que em 2020 nos iríamos confrontar com algo verdadeiramente inesperado, que traz ainda mais desafios. Por isso, quando eu olho para este título que foi escolhido por vós e que me parece muito adequado, eu agora, nestes desafios do ensino no século XXI, já não vejo todas aquelas questões que tive a oportunidade e até o privilégio de discutir com um grupo que no fundo elaborou o documento de perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e que eu com muito orgulho fiz parte desse grupo, liderado pelo professor Guilherme de Oliveira Martins. Não nos passava pela cabeça que realmente estes desafios eram muito para além daquilo que a nossa imaginação conseguiria alcançar. Mas pronto, chegados ao século XXI, chegados a 2020, o Governo teve esta iniciativa de desenhar um plano de ação para a transição digital, que foi publicada em abril deste ano. Foi uma resolução do Conselho de Ministros que tem um subpilar específico para a educação digital, e dentro desse subpilar específico para a educação digital, um programa de digitalização para as escolas e dentro dele um plano de capacitação digital de docentes. Este programa de digitalização para as escolas tem vários eixos, várias ações, e eu ia destacar aqui 4. A que tem a ver com a disponibilização de equipamentos para alunos e professores, que irão acontecer ao longo de várias fases. A primeira fase está já a iniciar-se com a disponibilização de cerca de 100.000 equipamentos para alunos da ação social escolar. Depois a garantia de conectividade móvel gratuita para alunos e professores, o acesso a recursos educativos digitais e um plano de capacitação digital de docentes, e é mais particularmente sobre este plano que vos irei falar. Este plano de capacitação digital de docentes tem este grande objetivo, que é o de trazer a todas as áreas, e aqui estamos a falar de professores
desde o primeiro ciclo até o 12º ano, independentemente das suas áreas científico-pedagógicas, de os capacitar para práticas pedagógicas naquilo que são as suas rotinas diárias de trabalho com os seus alunos, práticas que incluam precisamente o digital, e estamos a falar de cerca de 100.000 professores que temos no sistema, e portanto ter aqui um vasto plano, como eu acho que nunca foi feito em Portugal, um plano de capacitação dentro de um determinado tema para todos os professores. Dada a responsabilidade, estamos a seguir um referencial europeu, que já foi testado em muitos países e nomeadamente também aqui em Portugal, o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores, que tem também esta perspectiva, que é a de dotar todos os docentes de um conjunto de competências digitais específicas para a sua profissão. Ou seja, estamos aqui a falar de questões próprias e específicas da profissionalidade docente. Utilizar o digital por um professor não é exatamente o mesmo que utilizar o digital numa outra qualquer profissão. E aqui temos esta preocupação, é que através de mecanismos de inovação se consiga melhorar a qualidade da educação. Este referencial europeu aponta para níveis de proficiência, significa isto dizer que no nosso sistema, no conjunto destes 100.000 professores, temos professores com níveis de proficiência diferente. Temos desde os níveis, enfim, mais baixos, em que os professores têm consciência da existência do digital, exploram de alguma maneira já algumas das ferramentas digitais. Depois um nível seguinte em que temos já um conjunto de professores que integram essas ferramentas no seu trabalho diário e que alguns deles chegam a um determinado nível de especialização na utilização dessas ferramentas. E depois um terceiro patamar, a que chamamos um patamar já de liderança e de inovação, e estamos a pensar num conjunto, felizmente e no nosso país já vasto e grande, de professores que têm essas práticas de integração no seu dia-a-dia, quer profissional, do ponto de vista mais organizativo, enquanto diretores de turma, enquanto coordenadores de departamento, enquanto diretores de agrupamento, mas que também o fazem numa perspectiva inovadora da sala de aula, das práticas pedagógicas com os seus alunos. Sabendo que, do ponto de vista da competência digital dos professores, podemos ter estes diferentes níveis de proficiência, o que nos importa neste momento é perceber onde é que estes 100.000 professores se posicionam, ou seja, numa lógica de muita transparência, percebermos que temos professores num sistema com menos a competência digital e outros com mais competência digital, importa neste momento percebermos onde é que eles estão, ou seja, quem são os professores que precisam de uma formação mais básica que eleve a sua competência digital, ou seja, aquilo que nós chamamos de professores que estão no nível 1 de competência digital, e outros que estarão já um pouco mais acima, e a partir daí desenhar um percurso formativo para estes professores. Ou seja, não se trata de avaliar aquilo que os professores sabem ou não sabem, trata-se de os posicionar através de um questionário que eles todos terão que preencher, e a partir do preenchimento desse questionário ficaremos a saber qual é que é o percurso formativo que eles devem fazer. Quero eu com isto dizer que, conjugando este trabalho de diagnóstico das necessidades formativas com aquilo que também são as próprias necessidades das escolas e agrupamentos, e por isso vamos incentivar muito as escolas a fazerem esse trabalho reflexivo e terem aqui um plano de ação para o seu desenvolvimento digital, podermos fazer posteriormente uma formação que começa por ser uma formação de formadores. Estamos neste momento a trabalhar com 400 formadores que irão então fazer essa formação de professores, que acontecerá nesta lógica que aqui está neste diapositivo, ou seja, em função daquilo que é o nível de proficiência digital dos professores que temos no sistema, eles poderem desenvolver e participar numa oficina de formação que lhes permita
a partir do nível de proficiência em que se encontram, evoluírem para o seguinte, e é precisamente a isso que eu chamo um percurso formativo dos professores. Quando um professor responde ao questionário e acaba por dizer nas respostas a esse questionário aquilo que se sente capacitado para fazer ou aquilo que não se sente capacitado para fazer, isso vai permitir que ele depois integre uma oficina formativa que, a partir daquilo que ele já sabe ou que ainda não sabe, lhe permita fazer essa evolução. Portanto, temos aqui todo um conjunto formativo que responde, por um lado, às necessidades do professor enquanto profissional e aquilo que ele já sabe e aquilo que ele precisa de aprender para evoluir do ponto de vista da utilização do digital. Por outro lado, termos as próprias escolas e agrupamentos a perceberem, do ponto de vista mais macro, mais, como se costuma dizer hoje em dia, de governance, perceberem qual é que é o caminho que devem fazer para tirar o maior partido daquilo que está a ser o investimento do país, quer na capacitação digital dos seus docentes, quer também no robustecer da infraestrutura, nesta lógica de distribuir equipamentos para todos, evitando erros do passado, e estamos todos muito conscientes disso, erros do passado que aconteceram precisamente porque foram distribuídos equipamentos, enfim, sem se acautelar devidamente um trabalho com os professores para que fizessem a integração destas tecnologias para melhorar, no fundo, aquilo que se pretende, que é de melhorar a qualidade da educação, trazer a educação, como muito bem aponta este seminário, para uma educação do século XXI, em que todos sabemos perfeitamente que o digital tem um papel determinante. Por isso, muito genericamente e a terminar, dizer-vos que a Direção-Geral da Educação está a liderar este processo que, de momento, se centra neste grande programa de capacitação digital dos docentes, que há de ter a par um projeto paralelo, mas que se cruza com este, que não é da responsabilidade da Direção-Geral da Educação, que é da responsabilidade, neste caso específico, de uma equipa que está no Gabinete do Sr. Ministro da Educação, que é o de aquisição de equipamentos com acesso à internet e distribuição desses mesmos equipamentos pelos alunos e pelos professores. Temos como especiais parceiros, deixem-me sublinhar desta maneira, os centros de formação da Associação de Escolas. São equipas, são estruturas, são organizações que temos no terreno e que farão naturalmente a diferença do ponto de vista de permitirem que todo este processo vá avançando, e não é por acaso que este ano, e uma vez mais, se reforçaram os recursos humanos que estão alocados aos centros de formação da Associação de Escolas, e por isso temos estes embaixadores digitais, que vão trabalhar dentro dos centros de formação da Associação de Escolas para, numa lógica de desenvolvimento de projetos, poderem capacitar as escolas para o seu desenvolvimento digital, e em simultâneo os próprios centros de formação indicaram formadores que estão a trabalhar connosco e com um conjunto de especialistas que contratamos para este efeito. Estão a fazer a formação de formadores para depois, no terreno, começarem a partir do início do próximo ano, 2021, a fazer este trabalho de proximidade com todos os docentes que temos no sistema. E assim, muito genericamente, era esta a apresentação que vos trazia, e agora fico completamente disponível para as perguntas que, neste caso, o Dr. Mário Ferreira ou a doutora Antonino Esteves ou mesmo o Dr. Jorge Oliveira Fernandes me quiserem colocar, para poder esclarecer um pouco mais todas estas questões que são complexas, porque estamos a falar de uma intervenção a nível nacional, algo que, como eu referi há pouco, eu não tenho memória e já sou professora
30 anos, se calhar já um bocadinho mais do que 30 anos, e portanto uma intervenção a nível nacional num tema específico, que é o tema das tecnologias digitais. Eu diria que tivemos algo parecido com isto logo nos anos 80 do século passado com o projeto Minerva, e depois posteriormente tivemos, enfim, outros programas, nomeadamente o mais recente que teremos tido foi o do Plano Tecnológico na Educação, mas que não abarcou todas estas dimensões, centrou-se principalmente na distribuição de equipamentos e, neste caso, nós estamos a tentar, como eu dizia há pouco, aprender com os erros do passado e que nesta intervenção não fiquemos apenas pela distribuição de equipamentos, mas que tenhamos aqui uma forte componente de formação de professores e também de disponibilização de recursos educativos digitais. Bem, então posso colocar a primeira questão. Com certeza, com todo o gosto. Doutora Maria João, muito bem. Teve-nos a apresentar um plano bastante complexo, é grande, com várias linhas de ações. O que eu lhe queria perguntar concretamente é quais são os próximos passos? O que é que vamos ter já para iniciar este plano? Muito bem. Doutor Mário, muito obrigado pela sua questão. É sempre importante, e eu percebo a sua questão, quando se apresenta um plano de âmbito nacional, depois quem está no terreno quer saber exatamente o que é que se espera e o que é que vai acontecer. Portanto, como eu referi há pouco, e agora poderei especificar um pouco mais, nós temos aqui diferentes dimensões que estão, enfim, a ser conduzidas por diferentes entidades. A Direção-Geral da Educação está a conduzir todo o processo que tem a ver com a capacitação e a formação de professores e, por isso, montou esta estrutura, este edifício, como nós lhe costumamos chamar, que é o seguinte. Primeiro, responder a esta pergunta, que é: quando falamos de formação de professores para a utilização do digital, estamos a falar de quê? E a esta pergunta podemos ter N respostas. Podemos ter pessoas que dizem: o que é importante é que os professores todos saibam fazer um PowerPoint. Não, o que é importante é que todos os professores saibam enviar um e-mail. Não, o que é importante é que todos os professores, para além de saberem fazer um PowerPoint e de enviar um e-mail, saibam, nas suas áreas específicas, disciplinares, utilizar o computador para isto ou aquilo. Pronto. E, portanto, preparar uma formação de professores. Aliás, se voltarmos ao Plano Tecnológico da Educação e pensarmos que uma das grandes, para não dizer única, área de formação foi na utilização dos quadros interativos, percebemos exatamente como é que agora, passado já uma série de anos, conseguimos ser críticos daquilo que foi feito. Não é? Se calhar daqui a 10 anos vamos ter colegas nossos a criticarem aquilo que nós estamos a fazer no momento, mas deixem-me clarificar aqui o nosso racional. O que nós sabemos é que no terreno temos professores com diferentes competências digitais e que o que importa é garantir que, sem exercer qualquer juízo de valor, permitir a que cada professor, tendo em conta o patamar em que se encontra, possa evoluir. Por isso, nós não temos nada a apontar relativamente a um professor que não sabe enviar um e-mail. Ok. O que nós vamos garantir é que professores que não têm competências básicas de utilizar uma plataforma para ensino e aprendizagem, seja ela a plataforma da Google, do Teams ou do Moodle, professores que não têm, enfim, capacidades de comunicação através de e-mail ou utilizando, como nós estamos aqui a fazer, uma sessão Zoom para comunicarmos ou o que seja, ou outros que já tendo essas competências todas ainda não compreenderam muito bem como é que nas suas áreas disciplinares ou num trabalho interdisciplinar o digital pode promover melhores ambientes para ensino-aprendizagem. Por exemplo, um professor de ciências, de fisicoquímica, de biologia, de geologia, perceber como é que o digital num laboratório pode trazer uma mais-valia àquilo que ele faz com os seus alunos, ou um professor na área das artes, da educação visual e tecnológica, ou outra, perceber como é que em sala de aula, quando os seus alunos têm disponíveis computadores com acesso à internet, como é que isso pode
trazer mais qualidade para o trabalho que se faz durante os 45 minutos, os 50, os 60, os 90 minutos. Estamos a falar de patamares completamente diferentes. Por isso, este programa de capacitação digital, em que nesta fase o que estamos a fazer é preparar formadores de todos os centros de formação, para que a partir de 2021, e depois de todos os professores responderem a um questionário que os vai posicionar, esses formadores começarem a fazer formação a estes professores em função daquilo que eles já sabem e daquilo que nós queremos que eles aprendam e possam depois exercitar. Ou seja, não é possível, numa profissão como a nossa, com as responsabilidades que nós temos, por exemplo, ter professores no sistema que não têm as competências básicas. Não têm mal nenhum. Vão ter agora a oportunidade de desenvolver essas competências básicas. E nós até sabemos que nesta fase que tivemos de pandemia, entre março e junho, com as escolas todas fechadas, alguns desses professores tiveram que fazer um esforço hercúleo para conseguir continuar a comunicar com os seus alunos. Mas muito disso decorreu de formação feita pelos centros de formação, pelas próprias escolas, em pares dentro das escolas. Mas agora é preciso uniformizar essas competências. Para aqueles que já dominam, enviam e-mails para os seus alunos, para os encarregados de educação, acedem aos documentos nas plataformas das escolas, etc, etc. O que é que professores que já têm essas competências, o que é que eles podem trabalhar mais para evoluir? Ok, então vamos juntar esses professores, vamos lhes chamar de nível 2, e vamos dizer assim, muito bem, vamos agora tratar questões mais específicas de sala de aula, da matemática, da física, da química, da história, da filosofia, vamos ver como é que, em trabalho com os nossos alunos, como é que o digital e o facto de termos esta perspectiva de todos terem um equipamento de trabalho, que não é só isso, um computador portátil não é só um instrumento de trabalho, como é que nós podemos melhorar e fazer mais com os nossos alunos. E depois um nível 3, que nós designamos como um nível já de inovação, são aqueles que vão sempre à frente, estão sempre nos projetos da frente, como é que esses podem melhorar as organizações, melhorar as escolas. Portanto, estamos aqui a falar de 3 níveis de formação, que vão começar a ser trabalhados em 2021. Para isso estamos neste momento a trabalhar com formadores de todos os centros de formação e isso é que torna este projeto muito aliciante, muito interessante, é porque não é um projeto piloto, não é aqui uma experiência ou um trabalho só com aqueles que já faziam, nós estamos a trabalhar para todos e isso é uma responsabilidade enorme também. Muito bem. Passaria então a colocar a seguinte questão. Da parte das escolas, que dinâmicas, que iniciativas ou que tipo de projetos elas podem desenvolver para ajudar, no fundo, a aproveitar o melhor possível as tecnologias que vão chegar e a internet, a conectividade que vai chegar a alunos e a professores? Doutor Mário, essa é uma pergunta muito, muito, muito pertinente. Porquê? Porque tudo isto que eu tenho estado aqui a dizer-vos, até parece que é alguém do Ministério, como a gente às vezes costuma dizer, que é alguém lá, antigamente era da 5 de outubro, agora a 5 de outubro fechou, é da 24 de julho, decidem tudo e depois nas escolas e nos centros de formação que façam. Pois que não é assim. Nós estamos a fazer aqui uma abordagem que é uma abordagem top-down, mas também bottom-up, ou seja, nós estamos a garantir que há uma formação de 3 níveis que será oferecida a todos os professores, mas depois é preciso que os contextos e localmente haja uma reação. E por isso não basta esta formação de espectro mais genérico, que é uma formação em competências digitais, basta consultarem e era bom que todos, enfim, de alguma forma, arranjassem um bocadinho para ver este referencial do Digicom Edu, que está traduzido para português pela Universidade de Aveiro. É um referencial de formação, mas que é um referencial genérico. E é esse que nós vamos utilizar. Mas agora é preciso que localmente as escolas e os agrupamentos se organizem para darem resposta àquilo que são outras necessidades, que são necessidades de contexto. E aí não é
ninguém na Direção-Geral de Educação, nem ninguém no gabinete do Sr. Ministro. Tem que ser um trabalho reflexivo das comunidades que dizem, muito bem, eu, Maria João Horta, professora, que sou professora de Biologia e Geologia, muito bem, eu respondi ao questionário e eu fiquei posicionada no nível 2, ou seja, eu sou uma professora que já envia e-mails, que já sabe utilizar o Zoom, que já domina as ferramentas básicas. Mas eu agora quero melhorar aquilo que acontece na minha sala de aula com os meus alunos. Ok, então eu vou frequentar uma oficina de nível 2 para, juntamente com outros professores de ciências, biologia, de geologia, perceber como é que eu posso utilizar o vídeo em aulas de laboratório, como é que eu posso promover a utilização dos telemóveis ou de outros equipamentos em laboratório para que os relatórios que os meus alunos fazem sejam também mais motivadores e que eles possam consultar sites de referência, que não façam apenas uma pesquisa no Google, mas que, por exemplo, consultem o site da National Geographic para obterem informações sobre vulcões ativos no Oceano Pacífico e me façam uma transposição daquilo que acontece na zona vulcânica do Oceano Pacífico ou aquilo que acontece do ponto de vista vulcânico na zona dos Açores, na zona do Rift Atlântico. E para isto eu tenho que ter os meus alunos com acesso à tecnologia e tenho que os orientar e organizar, mas eu ainda não estou muito segura. Então eu vou para a formação para melhorar as minhas competências enquanto professora. Portanto, estou a falar de metodologias. E isto eu posso fazer, esteja eu no Minho, esteja eu no Algarve. Um professor de Biologia no Minho não há de ser muito diferente de um professor de Biologia no Algarve. Mas no Minho e no Algarve há contextos específicos que podem levar a que as comunidades digam assim, ok, muito bem, a Maria João vai frequentar essa oficina para melhorar as suas práticas pedagógicas e tirar proveito do digital. Mas nós temos aqui um problema específico, no Minho, que tem a ver com a questão do gerês e da sustentabilidade e dos incêndios e da fauna e da flora. E então agora vou dizer, Jorge Oliveira Fernandes, vou-me sentar com os meus diretores dos meus agrupamentos associados a este centro de formação e vou dizer, vamos lá ver então o que é que nos vossos agrupamentos especificamente é preciso. Nós precisávamos aqui de uma formação que fizesse uma articulação curricular entre a biologia, a geologia e a geografia e a área da educação física, e nós queríamos pôr professores de diferentes áreas a fazerem aqui uma formação em que, através dos GPS e dos telemóveis, etc., pudéssemos fazer aqui, desenhar aqui projetos para os nossos alunos do ensino profissional. Então, aqui o Dr. Jorge Fernandes vai ter que pensar assim, bom, que formadores é que eu tenho aqui que me possam ajudar a montar uma formação que dê resposta a esta necessidade local. E, portanto, aqui o plano de formação que nós desenhamos na Direção-Geral da Educação é um plano que, digamos que, assim, grosso modo, vai tentar melhorar as competências digitais dos professores, mas localmente tem que haver trabalho de levantamento de necessidades. Ou seja, nós centralmente vamos tentar suprir necessidades que são transversais, independentemente do professor estar no Minho ou estar no Algarve ou no Alentejo ou em Lisboa, mas depois localmente vocês vão ter que trabalhar com os vossos diretores, com os responsáveis pela formação de cada agrupamento e dizer, não, mas nós aqui precisamos de uma coisa mais específica, ou seja, para além dessa formação no desenvolvimento das competências digitais, nós precisamos aqui de uma formação específica na área do digital para os professores de Físico-Química. Ok, então vamos montar isso localmente. Portanto, há aqui esta dualidade que é um programa que, sendo de âmbito nacional, quer deixar uma margem para que os contextos respondam às necessidades que têm, que é uma lógica um bocadinho diferente do que era hábito, ou seja, e eu tenho muitos anos de escola, como já vos disse, eu não tenho memória de alguma vez um diretor meu me ter dito, olha Maria João, vai fazer aquela formação porque nós aqui na escola precisamos. Por acaso até aconteceu, mas não era usual. Normalmente era eu, Maria João, dizia assim, eu
agora o que eu gostava era de fazer aqui uma formação para perceber melhor como é que eu posso utilizar sensores no laboratório. E então eu ia à procura e tal, olha, aqui a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa estão a oferecer uma formação, mas isto é caríssimo, tenho que pagar um dinheirão para fazer esta formação, vou ali ao Centro de Formação António Sérgio, que era que é o da minha zona dali dos Olivais, onde eu sou professora efetiva, e eu ia lá, agora é o Joaquim Melo que lá está, e dizia, olha Joaquim e tal, uma formação, e eu disse, mas não há nada disso, eu queria tanto fazer uma formação, olha, quando houver eu chamo-te. Mas era eu, Maria João, não era o meu diretor, que dizia, o agrupamento de escolas dos Olivais precisa de desenvolver-se do ponto de vista daquilo que é o trabalho prático em laboratório na biologia. Então todos os professores aqui de Ciências, Biologia e Geologia vão todos fazer uma formação. Não me lembro nunca de alguém me ter dito isso em 30 anos de professora. E aqui é um bocadinho essa lógica, é pensarmos, ok, com todo o respeito pelaquilo que é o percurso desenvolvimento profissional que cada um de nós professor entende fazer, é pensar que as escolas são organizações, têm um público-alvo, têm alunos, conhecem-nos, sabem quais são as suas fragilidades e pensam assim, ok, esta organização precisa ter aqui um corpo docente que responda às fragilidades que tem e para isso as pessoas têm que se capacitar, não é? Ser professor é ser aprendente ao longo da vida. Agora, o ser aprendente das duas uma, ou está integrado numa organização, que é uma organização que pensa, que tem visão, que tem metas, que tem objetivos, e claro, tem que sempre salvaguardar aquilo que são as vontades individuais, não é? Se um professor de biologia achar que o que quer mesmo é aprender ou desenvolver o seu conhecimento em áreas como seja, por exemplo, a história da ciência, ok, está livre de se inscrever numa pós-graduação, de fazer um mestrado nessa área ou até um doutoramento. Eu acho que nenhum diretor lhe vai dizer, olha, não te vou facilitar a vida para poderes assistir às tuas aulas de mestrado, porque isso não interessa nada para a escola. Acho que é sempre uma mais-valia ter pessoas que têm a iniciativa de se quererem desenvolver do ponto de vista da sua cultura, não é? Um professor de ciências que queira fazer uma formação em artes, eu acho maravilhoso que isso aconteça. Agora, uma coisa é a perspectiva pessoal, que eu acho que tem sido, sem querer ser injusta, a que tem prevalecido. Outra coisa é a escola-organização, que tem um corpo de recursos humanos e que pensa assim, não, eu tenho dificuldade, esta organização está com dificuldades numa determinada área, na área, por exemplo, da educação inclusiva, e eu tenho que preparar os meus docentes e tenho que os capacitar para melhorar os resultados nesta área. Eu acho que as pessoas não vão dizer que não. Enfim, vivemos num país democrático e um professor que não concorda pode sempre dizer, olha, para o ano vou concorrer e mudo de escola, que não concordo, ou então concorro a diretor. É sempre outra possibilidade. Permitam-me aqui brincar um bocadinho com coisas sérias, às vezes também é preciso. Doutora Maria João, pensando agora no século XXI, colocava-lhe a seguinte questão: será que vamos conseguir desmaterializar a pasta do aluno? E será que vamos conseguir desburocratizar o trabalho com projetos do tipo adeus papel, a natureza agradece? Isso seria excelente, eu sou adepta completa, mas eu já passei aqui por algumas equipas no Ministério que de vez em quando se juntam e continuam a juntar-se para decidir o que é que está excessivamente burocratizado e em que se vai tentar reduzir essa burocratização e muito papel. E todos acham todos concordam sempre, é um bocadinho como nos programas, nos conteúdos, nas aprendizagens essenciais, toda a gente acha que o currículo é excessivo. Mas depois, quando falamos especificamente com a Associação de Professores de Português, com a Associação de Professores de Matemática, com a Associação de Professores de História, todos dizem assim, não, eu na História acho que falta, porque a História não para, portanto eu tenho que pôr mais aprendizagens na História. Melhor é falar aí com os da Matemática e ver se os da Matemática prescindem de alguma coisa. Depois vem os da Matemática e dizem, não, a Matemática não, então o pensamento lógico-matemático dos nossos alunos faz tanta falta, não, os da História podem cortar aí na pré-história, lá nas coisas dos egípcios, que isso, enfim, pode ser reduzido. E nas questões da burocratização é um bocadinho assim, nós temos tendência,
de acumular, mas eu acho que isso é uma coisa quase que inerente à condição humana, tendemos a acumular e queremos muita informação e queremos muitos dados, depois às vezes não ligamos nenhuma a essa informação que acumulamos. E eu acho que o que se passa nas escolas e no próprio sistema educativo é que todos achamos que há burocracia a mais, mas se eu lhe perguntar, Mário, permita-me aqui esta informalidade, o que é que o Mário, olhando para, enfim, está agora há pouco tempo a trabalhar, se calhar a pergunta era mais para o Jorge, que é o que é que no seu centro de formação desburocratizava? Diga-me lá, Jorge. São perguntas difíceis. Essa é uma área que eu tenho trabalhado bastante. Pronto, então por acaso tenho trabalhado bastante. As inscrições são todas online, fazemos muita coisa já. Aliás, nós, se não temos internet, praticamente temos que fechar a porta. Está tudo ótimo, bastante Jorge, instalação. Agora, mesmo assim, há alguns... Vemos que há alguns processos, mas tem mais a ver talvez com esta componente nossa, não da formação, mas da avaliação externa docentes, onde precisamos de afinar ali de forma a termos um fluxo de trabalho em conjunto com as escolas que seja melhor. Mas pronto, mas há sempre coisas. Aí é sempre um horizonte para o qual tendemos e nunca chegamos bem lá, mas temos que ter sempre esse horizonte, não é? Exatamente, mas repara, eu nisto, eu acho que será mais fácil e até mais execuível perguntar localmente o que é que realmente estamos a fazer e não precisamos, do que propriamente estar à espera que alguém de cima venha dizer, olha, essa ficha não faz sentido. Uma das responsabilidades que tenho na Direção-Geral da Educação é a área da educação inclusiva. E quando, com a saída do Decreto-Lei 54 e a criação das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, uma das grandes reações que tivemos do terreno foi precisamente a burocratização do trabalho dessas equipas. E eu tenho vindo, ainda hoje de manhã abri as jornadas de psicologia que estamos a fazer, e esta é uma questão, nós temos que pensar no aluno, nos alunos. Na educação o que importa é educação de qualidade para os nossos alunos. E se eu pensar naquilo que é o final, não é? Eu quero que os meus alunos tenham sucesso. Eu tenho que perguntar assim, esta ficha que todos os professores têm que enviar para a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva serve para melhorar a qualidade dos resultados do aluno ou não? Eu acho que isso é uma coisa que nas escolas que se devia fazer com mais intensidade, que é este papel todo, e às vezes é o papel, mas também pode ser no digital. Isto serve verdadeiramente para melhorar a qualidade de trabalho que eu faço com os meus alunos ou não? Se não serve, é porque não está ali a fazer nada. É uma distração. E eu acho que isto tem que ser feito com muita periodicidade, porque a tendência de qualquer equipa nova que se forma, e o Mário acabou de chegar ao centro de formação para trabalhar na área do digital, e portanto eu peço-lhe isso, qualquer equipa, qualquer estrutura tende a complicar do ponto de vista administrativo. Nós próprios neste momento, com esta vontade que temos que as escolas, que os agrupamentos desenvolvam um plano de ação para o desenvolvimento digital, ainda hoje de manhã estive com o José Vítor a debater longamente esta questão, nós não queremos mais um papel na escola. A escola já tem o projeto educativo, o plano de atividades, o plano de promoção do sucesso, o plano para a educação inclusiva, a estratégia para a cidadania, e nós estávamos os dois a conversar hoje de manhã e estávamos a dizer assim, mas nós vamos pedir mais um papel às escolas, até temos vergonha, nós não queremos pedir mais papéis, nós queremos é que as escolas façam aqui esse esforço de racionalização. O que é que às vezes não é um papel, às vezes se calhar é um PowerPoint, às vezes se calhar é métricas, é dizer assim, ok, eu neste momento na minha escola há 10% de insucesso a matemática, o que é que eu vou fazer para reduzir a 5%? Que trabalho é que eu tenho que fazer? E eu ponho até num quadro e digo assim, olha, tenho que pôr os meus professores de matemática a fazer uma formação, eu tenho que alterar as práticas pedagógicas destes professores, eu tenho que ver o que é que está a acontecer no primeiro ciclo, às vezes é um esboço que eu ponho ali num quadro,
ponho as coisas a andar e depois apago e mudo o problema, não preciso de documento nenhum. Tem que ser ali, é quase como aqueles post-its que a gente aqui põe de lado, não é? Eu tenho aqui sempre uma lista de coisas que tenho pendentes, coisas urgentes. Preciso de fichas com 1000 perguntas para responder. Não, agora também lhes digo, uma vez mais, sou professora há muitos anos de escola. Às vezes os professores escondem-se atrás dos dossiês para não enfrentarem aquilo que têm pela frente. Portanto, eu acho que a questão da burocratização, e eu acho que a esse nível, enfim, eu represento quase nada do Ministério da Educação, não é? Estou como subdiretora neste momento, eu sou professora, mas estou como subdiretora, portanto eu represento quase nada do Ministério da Educação. Agora, o Ministério da Educação muitas vezes é culpado, não é? N plataformas, N pedidos aos diretores para preencherem isto, plataformas que não comunicam umas com as outras, enfim, mas isto tem a ver às vezes com a falta de visão que temos, não é? Resolvemos o problema do imediato e às vezes ao resolvermos o problema do imediato estamos a burocratizar, estamos a pedir dados, a pedir informação que depois não usamos ou não usamos bem. Mas sim, Mário, esse é um problema grave e estamos muito conscientes dele e queríamos muito que localmente todos contribuíssem para uma não burocratização dos processos, porque o que nos importa... Da minha parte... O digital só importa se for útil para melhorar a qualidade do trabalho e das aprendizagens. Se o digital é apenas para atrapalhar as nossas vidas, não está lá a fazer nada. Eu quero acreditar, eu tenho feito um grande investimento na minha carreira na área do digital, eu quero acreditar que com um uso equilibrado do digital melhoramos a nossa eficácia, melhoramos a qualidade do nosso trabalho. Agora, se nós pomos o digital em cima de tudo aquilo que já fazemos, não é? Um bocadinho para caricaturar, fazemos tudo em papel e depois a seguir passamos para o Word ou para o PowerPoint, então o digital não está a servir para nada, pelo contrário, só está a atrapalhar. E, portanto, por isso é que é preciso desenvolver as competências básicas do digital para perceber, como dizia o Dr. Jorge Fernandes, no seu centro de formação, todos os processos acontecem no digital e sem internet fecha a porta. Claro que precisamos de uma internet boa para não fechar portas, mas temos que limpar muitas das coisas que fazíamos sem o digital e passar a fazer uma utilização do digital que promova a eficácia, que promova a qualidade de trabalho, que não é nada fácil, digo já. Nós temos anos e anos, séculos de educação em papel e, portanto, esta transição para o digital não pode ser uma transposição, o erro estará aí. Ou seja, passar a fazer exatamente o mesmo que fazíamos no papel, só que agora fazemos ao computador. Não vai melhorar, antes pelo contrário. O computador falha muito mais do que falhava o papel e a caneta. Há uma máxima que tem os programadores, que têm estas tecnologias, e que diz que não se repita a si mesmo, não faça, ou como diz na canção, vamos fazer aquilo que ainda não foi feito, não fazer aquilo que já foi feito e repeti-lo. Portanto, não nos repetirmos, é uma máxima que devemos ter também. Eu creio que está terminado. Eu agradeço, foi uma conversa para mim e creio que para todos nós, os professores que vão assistir no sábado, muitíssimo interessante. Pronto, é uma pena não estarmos no auditório como estava previsto aqui e estarmos mais próximos fisicamente, mas gostei muito, acho que este esclarecimento também é importante para as escolas terem conhecimento de como é que as coisas estão a decorrer, como é que se vai iniciar este processo todo. Portanto, agradeço muito à doutora Maria João Horta e à Direção-Geral de Educação o ter acedido e o de estar nesta nossa ação. E certamente haverá mais oportunidades de entrarmos em diálogo e de falarmos e de esclarecermos também os nossos professores. Portanto, em meu nome, do Centro de Formação e dos professores daqui da nossa região, do Vale do Minho, muito obrigado à doutora Maria João Horta e à Direção-Geral de Educação. Foi um gosto, muito obrigada, continuação de bom trabalho.